A minha família, eu sou de uma família humilde de imigrantes alemães. Meus bisavós se estabeleceram parte de pai, se estabeleceram em Lajeado, no Rio Grande do Sul, e de parte de mãe, que são os Arenhart, né? E por parte de pai, os Spanenberg, em Ijuí, no norte do Rio Grande do Sul. Desde pequeno eu convivi muito com a família em Lajeado, muito mais. A família de parte de pai são 11 irmãos, parte de mãe são 7 irmãos, são famílias grandes, né? Muitos tios, netos, enfim. Eu tive a minha criação eu nasci em Ijuí, no Rio Grande do Sul, e tive minha criação toda a partir dos 3 meses em Porto Alegre até os 20 anos. Né? Sempre estudei em escola pública, primeiro no colégio Grupo Escolar Argentina, na Independência, ali no centro de Porto Alegre. Depois no Dom Diogo de Souza eu fiz até a 8ª série, e o segundo grau eu fiz no Colégio Dom João Becker, na Vila Iapi. Em 78, mais ou menos, meus pais se mudaram para Jaraguá do Sul, um trabalho lá do meu pai. Ele sempre trabalhou com restaurante, garçom, essas coisas assim. E ele foi ser econômo de um clube lá, o Clube Atlético Baipendi, em Jaraguá. E eu fiquei em Porto Alegre porque eu tinha pego o exército. Então eu tive que ficar o ano de 79 todo servindo o exército, terminando o segundo grau, que eu estava meio atrasado. E quando eu terminei o segundo grau, os meus pais me perguntaram: tu quer fazer o vestibular em Florianópolis? A gente paga um ano de cursinho lá, não sei o quê. E eu queria fazer medicina, né? Daí eu vim para Florianópolis, me matriculei no Bardal, fiquei morando com uns amigos meus e passei no vestibular para jornalismo, que era a minha segunda opção, por afinidade com futebol, com essas coisas assim, né? E daí comecei a fazer jornalismo e continuei, fiz daí cursinho Barriga Verde, junto com jornalismo, para tentar passar no vestibular de medicina de novo. Não passei no segundo ano, daí já estava no segundo ano de jornalismo, é por aqui mesmo que eu vou. Estava gostando. Como a gente tinha poucos recursos, desde pequeno, assim, eu tinha 14 anos, eu tive a minha primeira carteira de trabalho, né? Então eu trabalhei como office boy em Porto Alegre durante uns 2 anos antes do exército. E quando eu cheguei aqui, eu também tinha que trabalhar em algum lugar, né? O curso de jornalismo era só de manhã. Daí eu peguei uma bolsa da universidade e comecei a dar aula de História, Geografia USPB lá nos ingleses. A gente saía ao meio-dia da universidade ali, um ônibus levava a gente, dava aula e voltava no final da tarde. E logo no segundo ano de jornalismo surgiu a oportunidade de já começar a trabalhar em jornalismo com um deputado na Assembleia. Um deputado lá de Jaraguá, que a gente conhecia, acabou virando amigo, assim, o Otacílio Pedro Ramos. E eu entrei trabalhar no gabinete dele na Assembleia. Em poucos meses eu já estava trabalhando na assessoria de imprensa da Assembleia, por afinidade com os jornalistas da casa lá. E eu devo a minha carreira praticamente aos jornalistas com quem eu convivi dentro da Assembleia, né? O Sérgio Lopes, o Bonifácio Thyssen, Aldo Grangeiro, Elaine Borges, Eloá Miranda, Orestes Araújo, né? Fotógrafo. E então eu tive uma formação extra, curso muito legal, porque eram pessoas todas no meio que tinham um protagonismo na época no jornalismo político, e eu me dediquei muito nessa área, né? Até por estar trabalhando lá dentro.
E daí, com o andar da carruagem, a chegada do Diário Catarinense. Logo que eu me formei, eu fui trabalhar, eu queria trabalhar em esporte, né? Eu saí de Porto Alegre, Colorado, não sei o quê, bababá. Vim para cá, quando eu vim morar em Florianópolis, eu vim morar aqui perto do Campo do Havaí, que é onde é o shopping hoje, e daí eu já virei colorado e havaiano, e então eu tinha maior interesse. O esporte aqui era muito fraquinho, né? Na RBS mesmo era só o Teles que fazia, que apresentava o programa esportivo, e era assim. Daí eu fui lá pedir emprego na RBS, fui contratado logo que eu me formei em 84, e a editoria de esportes era o Teles apresentando e eu era o repórter. Daí eu tinha que cobrir os dois clubes, né? Eu ia de manhã cedinho lá no Havaí, e depois no final da manhã no Estádio Figueirense, fazia matéria com os dois clubes, voltava correndo para a redação para o Teles ajudar a editar e ir para o ar ao meio-dia. Era sempre no começo do jornal que ia o esporte, né? Só que não dava certo, porque de tarde o meu negócio era política na Assembleia e as coisas eram mais complexas, assim. Eu fiquei poucos meses na TV e me dediquei mesmo. Daí eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu vou para o lado esportivo ou vou para o lado político. Como a Assembleia pagava melhor, né? Eu me dediquei mais à Assembleia. Daí, logo depois, chegou o Diário Catarinense em Florianópolis, em 86. E Elaine Borges, que trabalhava comigo na Assembleia, ela era correspondente do Estadão aqui há muitos anos, me convidou para ir com ela. Ia ser editora de política no Diário, e me convidou para ir com ela para a editoria de política. Daí também foi uma passagem relâmpago, assim, que eu tive acho menos de meio ano talvez, que eu tenha ficado no Diário Catarinense, porque naquele ano de 86 outra pessoa que trabalhava comigo na Assembleia, que era o Bento Silvério, me convidou para ir para o Jornal Estado, porque ele tinha sido convidado para ser editor de política do Jornal Estado, me convidou para ir para o Jornal Estado cobrir a eleição do Pedro Ivo. Daí eu tirei licença na Assembleia e fui cobrir a eleição do Pedro Ivo, viajar junto. O Grangeiro, que trabalhava conosco também, na época, era assessor de imprensa do Pedro Ivo. E então a gente percorreu o estado todo, eu cobrindo o Pedro Ivo, tinha uma outra repórter, eu acho que era a Silvia Fantinatti, cobriu o oponente do Pedro Ivo, na época eu acho que foi o Kleino Bing. E tinha mais um que cobria mais um outro candidato, que eu não me lembro quem era o candidato do PT, eu acho que era o Milton Mendes, acho que era isso. Daí eu cobri aquela eleição Pedro Ivo, fiquei no Jornal Estado um tempo, e porque a Assembleia sempre deu essa flexibilidade, né? Como eram 6 horas, né? Eu trabalhava um turno no jornal, outro turno na assessoria da Assembleia, que praticamente cobria sessões, falava dos assuntos que estavam acontecendo no dia na casa, as reuniões de comissão, essas coisas assim. E todo mundo que trabalhava lá trabalhava também nos veículos da cidade, né? Daí depois, isso foi 86, a eleição do Pedro Ivo, terminou a eleição, eu saí do jornal um pouco depois, fiquei só na Assembleia e fazia no contraturno, eu fazia sempre algum freela, né? Eu fui 500 coisas, fui assessor de imprensa do Badesc, do BRDE, da Associação Catarinense de Medicina, sempre tinha alguma assessoria para fazer, e do Ministério, Associação dos Servidores do Ministério Público.
E daí em 86, em 90, um pouco antes de 90, que veio a sucessão do Pedro Ivo, que tinha falecido, que o Cacildo era o candidato. O PMDB na época não tinha candidato para concorrer, ninguém queria. Todo mundo sabia que o Kleino Bing tinha perdido a eleição. Pedro Ivo, que ia ganhar a próxima eleição, estava meio mapeado, assim, né? E o Paulo Afonso era um deputado jovem, na época tinha 28 anos, eu acho. Topou a ideia, não, eu quero ser o candidato do PMDB, não sei o quê. E daí me convidou para, se tu quer ser o meu assessor de imprensa da campanha, tu já tinha aquela proximidade com o MDB, porque na época, um pouco antes, só tinha MDB e Arena. Então quando eu cheguei na Assembleia em 82, era praticamente MDB e Arena, estava começando a surgir os outros partidos, porque a reforma foi em 79, se eu não me engano, né? E daí, tudo bem. Tirei licença de novo e fui fazer a campanha do Paulo Afonso. Daí eu convidei o Roger Bittencourt, na época, que foi meu parceiro de campanha, trabalhava no Diário Catarinense, e o fotógrafo foi o James Tavares. E nós percorremos o estado naquele ano e quase que chegamos lá, porque a eleição não deu segundo turno por 14 mil votos, né? Depois disso, cada um voltou para seus empregos, né, e suas assessorias, e chegou, eu estava no BRDE na época, em 92, 93, fazendo assessoria para a presidência do BRDE, e um amigo meu me convidou para ser gerente de banco em Novo Hamburgo. Foi uma loucura isso, né? Porque eu cheguei, não imaginava, mas como a proposta era muito legal, era muito mais um gerente de relacionamento, assim, de buscar novos clientes, coisas assim. Eu topei e me mandei para Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre, trabalhava em Novo Hamburgo, fiquei um ano lá, não estava gostando do negócio, não me adaptava, né, ao tipo de trabalho de banco, ficar sentado atrás de uma mesa, atendendo telefone, não deu certo. Daí o Paulo Afonso me ligou um dia, Paulo, vou sair de novo candidato a governador. Quer fazer a campanha de novo comigo? Não sei o quê. Tô indo. Mudei de novo para Florianópolis, nesse ano que eu tinha ficado fora. E fizemos a campanha de 90 e em 90 ele se elegeu governador e foi a primeira consulta que ele fez para mim, o que tu quer, né? Como é que tu quer o que tu quer fazer, quer ser meu... O Roger disse, eu quero ser assessor de imprensa do governador. Eu cheguei, eu tô aqui na assessoria, o que precisar, não sei o quê. Daí ele me convidou para ser secretário. E daí eu vivi esses 2 anos como secretário, eu tinha 35 anos, bem novinho assim, né? E fui secretário 2 anos dele, e na época a gente criou a secretaria como... Não tinha... A comunidade cultural da cidade queria criar uma secretaria de cultura. E dentro do organograma pensado, na época pelo professor Neri dos Santos, que pensou um pouco o plano de governo, não tinha espaço para criar mais uma secretaria. Daí, dentro da composição do começo de governo, teve uma disputa, assim, né? Eu e o professor Périx Prade queríamos a cultura para o nosso lado. O Périx, por, né, ter aquela afinidade, ser um escritor famoso, já reconhecido, ele queria que o setor cultural fosse para a Secretaria de Justiça, Cidadania e Cultura. E eu sugeri que fosse Secretaria de Cultura e Comunicação. E acabou vencendo a minha ideia, e então a Fundação Catarinense de Cultura ficou vinculada à minha secretaria nos primeiros 2 anos, quando
extinguimos a Secretaria de Comunicação e foi criada a Secretaria de Governo e eu fiquei com a área cultural dentro da Fundação Catarinense de Cultura, ficou só a Fundação de Área Cultural, sem secretaria, e a Secretaria de Comunicação ficou sendo a vice, o adjunto da Secretaria de Governo, que era o Roger. Então o Roger ficou dos últimos 2 anos tocando o governo na Secretaria de Comunicação e eu tocando a área de cultura na Fundação, como presidente do Conselho Estadual de Cultura. E esse tempo, ele meio que revolucionou a minha passagem pelo jornalismo, né? Porque aquele repórter que fazia matéria lá, o tempo que eu trabalhei no Diário Catarinense, fiz assim, matéria impactante que eu me lembre, a fonte foi o Mauro Passos, que era presidente do sindicato da Eletrosul. O ex-deputado Vânio de Oliveira estava imprimindo santinho, em plena campanha, imprimindo santinho na gráfica da Eletrosul. Daí os funcionários denunciaram, eu sofri represálias sérias, assim, porque todo mundo era PFL naquela época, né, do governo Kleino Bing. E foi um negócio meio assim impactante. No esporte, quando eu cobri o Avaí, o técnico do Avaí era o Lauro Búrigo, um dos melhores jogadores do Avaí era o Júnior, que o Dorival Júnior, que é técnico hoje, eu acho que ele está no Santos, né? No meio de campo do Avaí. Mas o que eu me lembro muito assim de uma matéria impactante foi que numa decisão de campeonato entre o Avaí e o JEC, Joinville, o Lauro Búrigo, eu convenci o Lauro Búrigo de subir numa patrola que estavam aterrando ali na frente do campo do Avaí. Daí o Lauro Búrigo foi lá em cima na patrola e acelerava a patrola assim, nós vamos patrolar os alemão. Aquilo foi uma polêmica do ano, né, no campeonato catarinense. E ele era muito engraçado, porque ele falava mesmo, não tinha papas na língua, né. E isso assim foi o que mais... Mas a cobertura era muito incipiente, né. Eu lembro assim que tinha jogo em Criciúma, ia eu como repórter e um cinegrafista, né? E daí o cinegrafista filmava o jogo e eu ia lá no final do jogo, fazia 1, 2 entrevistas com os times que estavam jogando para o Teles editar no outro dia. O Teles narrava o que ia em casa aqui no estúdio depois, o gol que saiu, essas coisas assim. Então, muito amadora a cobertura, isso 84, né? Não faz tanto tempo assim também, né? Esse negócio de tecnologia eu tenho muito presente na cobertura das campanhas eleitorais, onde a gente fez assessoria, né? Em 86, quando eu cobri para o Jornal Estado com o Pedro Ivo, era tudo telefone, né? Tu parava onde tinha um telefone, ligava a cobrar para o jornal e ditava a matéria que tu tinha escrito para um repórter na redação. Depois isso em 86, quando eu fiz a campanha do Pedro Ivo. Em 90, a grande revolução era o fax. Então a gente botava o fax debaixo do braço, ia para a cidade do interior, daí instalava lá, as pessoas ficavam maravilhadas com aquele negócio, botava a materinha ali, saía em Florianópolis a matéria pronta, né? Depois, em 94, na eleição de 94 que o Paulo Afonso ganhou, tinha celular já, né? Então já era um outro avanço absurdo. E em 98, celular com fotos de qualidade, né? Então a evolução dentro da cobertura jornalística, a evolução foi muito rápida e eu passei por todas, né? Eu digo, quando eu nasci, só tinha rádio, depois eu vi chegar a TV a cores, o computador, as máquinas fotográficas mais modernas.
a nossa geração, assim, de 60 para cá, presenciou todas essas mudanças de uma forma muito rápida, né? Assim, 3 anos depois que eu me formei em jornalismo, fui fazer arquitetura, fiz vestibular para arquitetura, passei na UFSC, daí fiz 2 anos de arquitetura, mas daí eu não conseguia, eu já estava trabalhando em muitas coisas juntas, eu não conseguia acompanhar o curso por causa da bendita matemática, né? Cálculo, geometria descritiva, não entrava na minha cabeça. Eu desisti da arquitetura, uns 2, 3 anos, isso em 97, 98 eu fiz arquitetura, depois em 2000 eu voltei de novo, mas não consegui terminar o curso. Minha turma é a terceira do curso, né? O curso estava se estruturando ainda. Quando eu cheguei, por exemplo, nas cadeiras de televisão, não tinha estúdio de TV na UFSC ainda, a gente fazia tudo na TV Barriga Verde. Meu professor de televisão foi o Serginho Matos, não sei se você conheceu, gente finíssima. E os professores da mais alta qualidade, né? Eu tive aula com Daniel Hertz, Adelmo Genro Filho, com César Valente, né? o Ayrton Kanitz, o Eduardo Midit, enfim, o Caran, que foi meu coordenador de projeto. A universidade sempre teve entre os 3 melhores cursos do país, junto com a UNB, com a USP, Unicamp e UFSC. Assim, dá para se considerar como uma das 3 melhores do Brasil desde sempre, sabe? Desde a criação do curso. E isso, a carga de leitura que nos era imposta, a proximidade com escritores como Inácio Loyola de Brandão, né? A carga de leitura que era imposta no curso foi muito grande. E, paralelamente, já trabalhando na área, isso te dá uma experiência que é o que falta hoje, talvez, que é essa experiência humanística, né, dentro da universidade. Mais sociologia, mais antropologia, né, mais leitura em que as pessoas se sintam no lugar do outro, tenham mais empatia com o público, saibam com quem elas estão tratando, né? Então, isso dá para a gente uma carga teórica, e para isso que a universidade serve, né? Para nos dar essa carga teórica, para que a gente possa ter o discernimento de que nem sempre o jeito que tu escreve pode ser entendido pelas pessoas, né? Ou de vez em quando esse jeito que tu escreve pode ser deturpado e ter uma leitura diferenciada do que tu queria passar, né? Então, eu acho fundamental, ainda luto para que o curso e os cursos de jornalismo voltem a ser reconhecidos, tenham a exigência do diploma, e muita teoria, né? Porque essa falta de exigência de diploma é absurda, né? O jornalismo, a qualidade foi para ladeira abaixo, né? No segundo grau eu fiz desenho e publicidade, tinha assim sempre uma opção, né? Tu tinha que fazer uma opção de curso. E esse desenho e publicidade, eu me aproximei muito de publicidade, por isso que veio depois a ideia de fazer arquitetura, que eu gostava muito de propaganda, essas coisas. E o jornalismo, eu acho que eu sempre acompanhei, né? O meu pai escutava muito rádio e eu sempre acompanhei o rádio, né? Futebol, os programas da noite que tinha na Itaí, Caiçara, Rádio Continental, Rádio Pampa, Rádio Gaúcha, Guaíba, enfim. Em Porto Alegre a gente ouvia muito rádio, o pessoal ainda tem muito costume de ouvir rádio lá, né? Aqui a rádio era um pouco menor, assim, mas tinha também a Rádio Cultura, né? A Rádio Guarujá. Mas eu acho que foi muito a dedicação à profissão
foi muito no aprendizado, no dia a dia, fui gostando, né? Me dedicando naquele negócio. Eu sempre fui muito metido, assim, né? Se tiver a oportunidade de falar com um jornalista ou com um radialista da época, me meter nas rodinhas para conversar. E eu aprendi muito, porque a universidade te dá essa base teórica, mas tu tem que procurar trabalhar e usar o que tu aprendeu, né? Então, daí eu tive paralelamente isso também, uma atuação sindical legal, né? Porque o nome da nossa turma no curso de jornalismo era a Turma do Movimento de Oposição Sindical. Na época estava surgindo o MOS, que estava lutando para ganhar o sindicato das pessoas que eram os donos das rádios, né? Então, todos os jornalistas, assim, mais à esquerda, todos se reuniram e organizaram esse movimento de oposição sindical e conseguiram ganhar uma eleição sindical que está aí até hoje o mesmo time organizado no sindicato. E na Assembleia eu também fui fundador depois da Constituição de 88, foi criado os sindicatos de servidores públicos, eu fui fundador da Falesc, fiz parte da primeira diretoria também. Depois, mais adiante, eu fiz parte das diretorias do sindicato. Hoje eu sou membro do Conselho de Ética do Sindicato de Jornalistas de Santa Catarina. E lá no Sindicato da Assembleia eu fui diretor de comunicação 2 vezes também. Sempre nessa outra vertente que é junto dos trabalhadores, por direitos. Todos os lados, né? Eu tive em todos os lados. E isso me deu uma visão legal para ter essa relação que eu tenho hoje com jornalistas de redação, quanto empresários e pessoas que comandam a área de comunicação no Estado, né? E com os políticos também. Então isso me deu muita bagagem, né? Nunca tive divergência, assim. Eu tenho um episódio, mesmo depois de ser secretário, eu tenho um episódio muito bacana na minha carreira, que foi criar o jornal Notícias do Dia, né? Em 2005, o Marcelo Petrelli me procurou um dia e disse assim: Paulo, eu tô preso. Florianópolis agora só está com o Diário Catarinense, o Estado acabou há algum tempo e precisamos de uma segunda opinião para a cidade, para o Estado. A notícia está muito fraca, o Santa acabou e eu quero montar um jornal. Só que eu quero montar um jornal diferente, eu quero montar um jornal popular, estilo Diário Gaúcho. Tudo bem. Daí eu passei 3 meses fazendo estudos com algumas pessoas na área de design e editoração, pensando no jornal. Apresentei um projeto de jornal para ele e uma proposta de redação, né? A redação do jornal, as pessoas que eu chamei, pessoas que tinham trabalhado comigo ou que eu conhecia, né, do governo, de fora do governo, do meu trabalho da Assembleia. Daí eu convidei a Ludmila, o João Cachorrão para fazer polícia, a Ludmila para geral, o Sarará para ser chefe de fotografia. O Sarará tinha recém sido demitido do Diário, estava numa situação ruim na época. O PJ para ser editor de esportes. E formamos uma redação muito legal, assim. E o jornal, ele não falava nada de economia e nada de política. O jornal era entretenimento, esporte e polícia, né? Basicamente isso, chamativo, como era os jornais populares do Rio, o Diário Gaúcho em Porto Alegre. E tudo isso foi feito de uma forma sigilosa, assim, né? Porque o mercado só foi saber
da existência do jornal uma semana antes do jornal ser lançado. Então pegou a RBS no contrapé, eles não sabiam o que ia acontecer. A gente veio com um preço, na época eu acho que o Diário Catarinense custava R$2 o preço de capa, nós viemos com 50 centavos e foi uma revolução na cidade, né? Porque ele atendeu o público focado, assim, no público que a gente focou. O porteiro do prédio, a empregada doméstica, todo mundo estava com o seu jornal, parava na banca, comprava o jornal, andava debaixo do braço, lia dentro do ônibus. Foi muito bacana, assim. Nós ganhamos com Notícia do Dia o Top de Marketing de 2006, da DVB. Então foi um projeto muito bacana, que depois com desgaste, assim, na relação minha e da redação com o empresário, né, começa a ver, em quase 2 anos, começou a haver desgaste nas questões de cobertura, né, como tem em todos. Mas tu não pode falar mal do empresário tal, que está anunciando aqui, não sei o que. Né? Daí começou esse tipo de desgaste. Então, o Meneguin tinha feito um teste de lançar o Notícias do Dia lá em Joinville, junto com o Petrelli, né? Daí a gente lançou lá, mas lá funcionava uma redação totalmente separada, e daí não estava dando muito certo. Daí o Marcelo Petrelli decidiu organizar tudo aqui em Florianópolis, o Meneguin veio para cá. E quando nós começamos a divergir de alguns encaminhamentos, eu disse, então o Meneguin toca o jornal, e eu saí fora. No que eu saí fora, o Dário tinha morrido, o Ariel Bottaro. O Dário estava 3 meses sem secretário, me convidou para ser secretário da prefeitura. Saí do jornal e fui ser secretário de novo, já parti para o outro lado de novo, né? Então, a minha carreira toda foi muito assim, nesse vai para um lado, vai para o outro, cobre os 2 lados, me dava bem com todo mundo, com a área publicitária, com a área empresarial e com os jornalistas da nossa carreira. Te restringe um pouco a questão da tua opinião pessoal, sempre, né? Porque tu tá sempre no fio da faca, né? Tu tá sempre ali onde que tu tem que atender os interesses comerciais das empresas ou do governo, né, os interesses políticos do governo, como tu tem que, e sabe que é importante, tu ter toda a informação que a mídia precisa, né, tu sabe o que ela precisa, e a forma de facilitar com que isso chegue. Então isso, aí está o relações públicas, né, do jornalista, que tem que ter na veia de todo mundo, que é como tu vai facilitar, quando tu faz assessoria de imprensa, essa relação da mídia ou do político com a mídia ou do jornalista que está cobrindo e quer a informação. No governo é mais complicado, porque quando a gente está dentro do governo, tu acaba produzindo um jornalismo mais tendencioso, porque tu vende a ideia de vender o governo, né? Então é claro que a tua assessoria, e eu tinha uma assessoria maravilhosa, a Karen Vesbiscas, a Sara, não sei se tu conhece, agora está me fugindo o nome da Sara, o Marco Aurélio Gomes, o PJ trabalhou também com a gente. A gente montou uma redação com os melhores jornalistas disponíveis, tiramos algumas das redações do Diário e das TVs. Então a gente montou uma redação para fazer jornalismo. Pela primeira vez, eu acho, teve uma redação dentro do governo em que a gente tinha, sei lá, uns 10 jornalistas cobrindo todas as áreas, mais os jornalistas de cada secretaria, que daí os jornalistas da secretaria mandavam a informação do secretário para a nossa redação fazia a matéria, a nossa redação que distribuía para os jornais. Então, mas nunca
eu tive problema nem como secretário de governo do estado, nem como secretário da prefeitura, problema com sonegar informação, né? Sempre facilitando o trabalho para as redações terem a informação. Isso me ajudou muito. Depois eu tive um gap empresarial nesse meio do caminho aí. Em 2000, eu e o Roger montamos a Cachaçaria da Ilha, né? Então esse relacionamento com a mídia, nos 3 anos que a gente foi dono... Porque a gente se dava bem com todo mundo, né? E foi um bar muito legal na cidade, subida do Morro da Lagoa ali. Só vendemos porque cansamos, né? Porque trabalhar na noite, fazer jornalismo de dia, depois ainda de noite lá, tá em bar, atendendo cliente, foi um negócio hard. Eu me aposentei da Assembleia em 2017, né? E de lá para cá eu tô meio que curtindo a vida, assim. Faço algumas coisinhas, uma coisinha ou outra. Agora estou ajudando a fazer um livro aí de um amigo nosso que deve ser lançado ainda este ano. Tem esse trabalho dentro da comissão de ética do sindicato, que é pequeno, mas sempre tem uma demanda, né? Nas campanhas eleitorais eu fiz a campanha do Baratieri na eleição retrasada. Agora nessa campanha ajudei um pouco o Marquito, né? Quando chega a época de eleição me oriço porque a política está no sangue e sempre estou ajudando, mas eu estou muito dando pitaco em rede social o dia todo, né? Coisa de aposentado mesmo. Virei um jornalista de Facebook. O jornalismo morreu no estado, né? Com o fechamento do jornal Notícia em Joinville, fechamento do jornal de Santa Catarina em Blumenau. Criciúma nunca teve um jornal forte, né? Fechamento do jornal Estado aqui, fechamento do Diário Catarinense, queira ou não, por bem ou por mal, o Diário Catarinense revolucionou o jornalismo no estado de Santa Catarina, né? Quando chegaram em 86, reforçaram a televisão que já estava aqui e conseguiram dar um chacoalhão no mercado com novos profissionais, absorvendo os profissionais novos que estavam se formando na UFSC, né? E teve, eu acho que nessa década de 80 até o começo até o meio da década de 90, Santa Catarina teve um jornalismo melhor. Não digo um jornalismo ideal, porque aqui sempre foi muito vinculado à questão empresarial, né? Muito submisso aos donos da cidade, que eu digo, né? Ao pessoal que tem o poder econômico da cidade, né? Mas tinha um jornalismo, tinha investigação, se descobria quando tinha um problema rato no Hospital Celso Ramos, né? Essas coisas não tem mais nada hoje. Ninguém averigua mais nada. A gente não tem mais nenhuma reportagem, né? Investigação. De vez em quando ainda surge, né? Tem alguns repórteres aí que saem, o Paulo Clóvis, né? Lá no Diário tem um ou outro, mas é difícil, né? Não vejo, acho que tudo tem que ser repensado e para isso eu acho que as escolas de jornalismo estão aí, tem que ser criadas novas alternativas. O jornalismo impresso praticamente está morto, né? Não tem mais revista, não tem mais nada. Eu fui dono quase 10 anos da editora, sócio lá do Acari na revista Cartaz, né? Que era uma revista de cultura, que tratava de cultura dos 3 estados do sul, que era uma deficiência que a gente não tinha. Santa Catarina não conseguia emplacar na revista Bravo, não conseguia emplacar na CUT, né? Ficava muito centrado no eixo Rio-São Paulo. Daí eu disse, vamos criar uma revista de cultura aqui do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Daí eu comecei a fazer perfil de artista, artigos, pedia artigos para
para algumas pessoas ligadas à cultura, cobrir eventos, festivais de dança, de cinema. Foi um negócio muito bacana, porque quando o Jornal Notícia acabou e acabou o Jornal Anexo, a gente ficou praticamente sem cobertura. O Diário Catarinense ainda tinha um pouquinho, né, do Variedades ali, mas nunca chegou a ser igual ao Anexo, né? E hoje não temos mais nada, né? Jornalismo cultural é zero, jornalismo político praticamente zero. Tem um outro comentarista dando opinião e as opiniões são sempre muito pessoais, muitas vezes pagas, né? Que é triste. E o jornalismo da cidade, do dia a dia, ele é todo governamental, né? A gente pega aí prefeitura, assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, só informações oficiais, né? Governo do Estado, só temos informações oficiais, né? Não se consegue ver um repórter indo lá e descobrir o problema numa licitação, né? Então, para mim, não existe mais jornalismo em Florianópolis. Não dá para se dizer em Santa Catarina, né? O Diarinho faz alguma coisa ali em Itajaí ainda, mas não tem repercussão estadual, né? Então, eu acho que aí é o grande desafio das escolas de comunicação hoje. A gente fazia, no começo do curso de jornalismo, eu me lembro que o sonho de todo jornalista era ter uma comunicação democrática, onde todo mundo pudesse falar o que quisesse, todo mundo pudesse receber informações de todas as fontes que não fossem fontes oficiais ou que não fossem fontes reguladas, né, de alguma forma. E a internet está aí e revolucionou a comunicação e nos trouxe isso, essa liberdade de comunicação, né? Só que ninguém imaginava que o que fosse aflorar fosse a idiotice, né? A má formação, a falta de cultura, a falta de educação da grande maioria do povo brasileiro, né? E mundial, né? Não é só aqui no Brasil que tem idiota, né? Dá para ver como elegeram aí o presidente dos Estados Unidos há pouco. E a direita avançando na Alemanha e na Espanha, enfim. Então, eu acho que, hoje precisamos de uma regulação da internet, né? Isso no mundo todo, não tem jeito para acabar com a fake news. O jornalismo oficial, ele perdeu a grande oportunidade de permanecer como fonte de informação quando ele começou a entrar na onda da internet e reproduzir fake news e criar fake news e se igualou a quem tem uma audiência muito maior, como a internet, né? Então, se hoje ainda a gente procurasse a Folha de São Paulo, o Estadão, o Globo, o Diário Catarinense, o Notícias do Dia, para se informar, para ter aquela informação de fonte segura, em que o jornalista vai lá, analisa os fatos, ouve os dois lados, os três lados, quando for o caso, e traz tudo para que o leitor possa fazer a sua análise da informação. Se o jornal tivesse segurado isso para si, a gente continuaria tendo um jornalismo de credibilidade. Como o jornal se afastou disso e quis usar, né, a fake news e as informações deturpadas para atender politicamente alguns grupos, o jornalismo foi para o beleléu, né, o jornalismo oficial, assim. E a internet dominou. Hoje em dia não tem, todo mundo se informa via Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, né? Ficou pulverizado, né? Pulverizou e acabou. A gente não tem mais referência. Se tu quer saber uma coisa hoje, tu tem que ler tudo que está na mídia oficial, tudo que está na internet e ter algum conhecimento prévio da situação
para poder tirar a tua opinião, porque tudo é manipulado, né? Antigamente era manipulado, mas a gente sabia até que ponto tinha de manipulação na informação, né? Hoje em dia não tem mais, então toda a informação, eu canso de vez em quando reproduzir um negócio. Ontem mesmo eu recebi uma postagem de um amigo que estava reverenciando um artista plástico, Ivens, não lembro o sobrenome dele, mas ele morreu há 10 anos, entendeu? Daí a postagem dava a entender que ele tinha morrido ontem. E daí é muita informação, ninguém mais consegue assimilar tudo que a gente está recebendo de informação, e por isso está criando esse caos na cabeça de todo mundo, né? E daí o povo que não tem tanto acesso à educação, que não teve oportunidade de ler, de se informar, fica mais maluco ainda, né? Eu acho que, como eu falei antes, o futuro da formação das pessoas que trabalham em comunicação, né? Não falo mais só jornalistas, né? Trabalham em comunicação, fotógrafos, cinegrafistas, enfim, todas as pessoas que trabalham em comunicação, ter esse olhar mais social, sabe? Busquem a informação, a ler sobre sociologia, sobre o desenvolvimento econômico do mundo, né? O desenvolvimento das cidades, das pessoas. Tenho esse olhar humanista que tinha o presidente Mujica, que faleceu agora. Enfim, porque é só isso que vai salvar a verdade, né? Porque se a gente não se dedicar e pensar numa maneira humanista e correta de viver, né, a gente vai ficar sempre entregue a pessoas do mal, que eu digo, né? Pessoas que não pensam no próximo, que... Hoje eu vi um negócio absurdo, que as pessoas apoiando a ação da guarda que botou fogo no cara aqui na frente do TAC, que é um negócio inimaginável, absurdo, né? Eu até fiz um comentário sobre quando botaram fogo no cara lá na beira-mar e ninguém soube, nenhuma câmera funcionou e não tinha imagem, não sei o quê. Uma abordagem exatamente como teve ontem aqui, sabe? Em que a polícia vai lá, faz a barbaridade que faz e depois tudo some, tudo desaparece. E a gente tem que conviver com esse pessoal, com o comando das coisas. Não dá, né? Não dá. Então, o jornalista que está se formando, ele tem que pensar em alternativas. Eu acho que a gente ainda está muito carente de pesquisa na área de comunicação, e pesquisa, eu falo só, não pesquisa acadêmica, sabe? Pesquisa em campo mesmo, ver as pessoas, como é que eu vou informar as pessoas de uma maneira correta, como é que vai chegar essa informação. Nas campanhas eleitorais hoje, não tem como tu chegar com a informação para as pessoas, porque na TV não dá, os programas eleitorais são uma porcaria. Um candidato a vereador, ou a deputado, ele não tem acesso nenhum mais à comunicação. Porque na campanha eleitoral eles dão espaço para o governador, ou para o candidato a presidente, ou para o candidato a prefeito. Vereador, candidatos as proporcionais, nunca tem espaço. Então, ninguém conhece as ideias dos vereadores que está elegendo, né? Talvez por proximidade, aquele cara de bairro, o cara da cidade que foi prefeito da cidade, está saindo a deputado, mas a gente não tem mais mecanismos confiáveis de comunicação. E isso é o futuro da comunicação. A universidade, a academia tem que pensar
qual é e como formar um mecanismo confiável de comunicação diante do que a gente tem aí. Legal, acho que alguma coisa que eu não perguntei que tu quer falar.